Olá, eu sou a Melina e apresento agora com orgulho um trabalho liderado por mulheres cientistas da pós-graduação em Ecologia da USP sobre uma década de desbalanço e em como o viés de gênero pode estreitar as perspectivas na ecologia. Não é mais novidade o quanto a diversidade se constitui uma peça fundamental para o avanço da ciência, trazendo pluralidade de visões e acelerando os avanços científicos para a sociedade. Entretanto, as relações de poder na academia têm limitado ou até mesmo impedido o reconhecimento de ideias e o trabalho de muitos grupos subrepresentados. Outro aspecto importante é a comunicação dos achados científicos através de palestras, não só para a difusão do conhecimento em si, mas também para o avanço na carreira do cientista ao ser ouvido e receber feedback sobre seu trabalho. O viés de gênero é um dos processos mais bem documentados, mostrando como as mulheres desistem de suas carreiras acadêmicas, sendo tratadas de forma desigual nas avaliações e contratações e tendo menos oportunidades de financiar e disseminar suas pesquisas. O que nos leva aqui a querer investigar se o viés de gênero em palestras científicas é presente e quais as consequências desse viés na carreira científica das mulheres e como isso influencia tendências na pesquisa ecológica. Para investigar viés de gênero neste cenário, nós utilizamos dados de 12 anos do ciclo semanal de palestras da pós-graduação em Ecologia da USP, totalizando quase 300 palestras, das quais nós registramos o gênero do palestrante, o tamanho da audiência e os temas das palestras. E com isso, nós elaboramos 3 perguntas que vamos responder a seguir. Começamos com a nossa primeira pergunta: se as mulheres palestram menos do que homens. Alunas de mestrado e doutorado deram a mesma proporção de palestra que alunos homens, porém, quando subimos no nível da carreira para as pós-doutorandas e, finalmente, docentes, vemos que as mulheres estão subrepresentadas, refletindo claramente os efeitos gargalo existentes para as mulheres em estágios avançados da carreira. Em relação ao alcance das palestras, vimos também que a audiência de palestras ministradas por docentes mulheres é menor do que homens, indicando que professores homens têm vantagens em comunicar suas descobertas científicas e transmitir seus trabalhos a um público maior. Nós nos perguntamos aqui se esse resultado poderia estar sendo confundido por algum viés de prestígio na carreira, como, por exemplo, tempo de carreira, número de artigos e outros índices cientométricos de desempenho. Mas, mesmo depois de incorporarmos as métricas de prestígio, as comparações entre professores homens e mulheres se mantiveram. Ou seja, mulheres docentes com o mesmo prestígio acadêmico ainda assim tiveram, em média, menor audiência do que homens docentes. Mulheres e homens diferiram também quanto aos tópicos ou a forma com que reportaram seus estudos. No geral, palestras proferidas por mulheres estavam mais associadas à área de ecologia aplicada, enquanto homens se associaram mais à ecologia teórica, evolução e métodos. Títulos de mulheres foram geralmente mais específicos, usaram mais palavras indicativas de local e objeto de estudo, enquanto títulos de homens foram mais abrangentes, com palavras mais gerais. Em resumo, nós vimos que mulheres palestram menos do que homens, principalmente nos estágios avançados da carreira, o que reforça o efeito de gargalo já bastante observado em várias áreas da ciência e tecnologia. Dar menos palestras significa menor visibilidade de seus trabalhos, menos feedback de pares e menor potencial de colaboração, aspectos estes cruciais para progredir na carreira científica. Portanto, menos palestras potencialmente prejudica mulheres em avançar na ciência. A audiência de palestras ministradas por mulheres é menor para professores, independentemente do prestígio que o palestrante alcança na carreira. Ou seja, menos pessoas assistem mulheres palestrando. Este é um resultado muito interessante e único na literatura, no qual vemos que, além de mulheres palestrarem menos, suas vozes têm alcance reduzido. E por fim, enquanto homens não temem generalização de seus estudos, mulheres redigiram títulos mais específicos sobre o local e objeto de pesquisa, o que parece demonstrar insegurança e um excesso de cautela em relação a seus achados científicos. Em nosso trabalho, utilizamos dados de longo prazo para avaliar uma forma pouco investigada, mas potencialmente comum, em que os preconceitos de gênero não só prejudicam o desenvolvimento da carreira das mulheres, mas também podem impactar a compreensão científica ao restringir a visibilidade das ideias e abordagens femininas. Trazemos aqui novas contribuições para a discussão de como a desigualdade de gênero pode reforçar desequilíbrios na ciência
ao focar no tamanho do público em seminários científicos e nas diferenças de gênero nos tópicos de pesquisa dos trabalhos apresentados. Esta pesquisa está em andamento. Sugestões, comentários são muito bem-vindos e ficaremos muito felizes em responder qualquer dúvida. Muito obrigada pela audiência.